Olá a todos, bem-vindos ao canal. Quero agradecer a vocês que se inscreveram, que têm me ajudado aí nessa missão de juntos podermos nos tornar pessoas melhores a cada dia, compartilhando experiências, aprendizado, e vamos juntos nessa, que o maior número de pessoas venham, ter o conhecimento de como tornar a sua vida de uma forma melhor, vendo que nós estamos em dias difíceis, os nossos dias que estamos vivenciando principalmente, nós que cremos na palavra de Deus, nós acreditamos que o mundo está findando a sua existência, e precisamos estar preparados para encontrarmos com o Senhor. E hoje eu vou trazer um tema bastante importante, pelo menos no meu ponto de vista, que é sobre a decepção. O título do vídeo é Decepções. E como lidar com esse tipo de sentimento, quando a pessoa se sente decepcionada, como ela deve se comportar e procurar entender, porque sempre vamos enfrentar coisas do tipo, situações do tipo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, estamos sujeitos a ter decepções nas nossas vidas. E eu, quero juntamente com vocês meditar nessa ideia de que é possível enfrentar uma decepção da melhor forma possível, sim. Então, ontem eu recebi um vídeo não, um áudio, onde uma pessoa se encontrava bastante decepcionada e ali ela proferia palavras pesadas, ela se referia às pessoas com bastante desdenho, com bastante revolta. Ela estava assim no auge da fúria mesmo. E ela pôs para fora tudo aquilo que ela, quis no momento e fez um desabafo bastante assim significante, ao ponto de eu meditar naquilo e pensar, não, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. A palavra de Deus diz que certa vez alguém chegou perto de Jesus e falou, bom mestre. E o Senhor, ele repreendeu ele, falando, bom é Deus. E o que ele queria dizer com isso? Que a natureza humana, ela tem uma tendência a ser má sempre. O que impede qualquer pessoa de sair falando um monte de coisa que não deve, fazendo um monte de coisa que não deve, é porque nós acreditamos e cremos, que ele está passando por um processo de transformação através do conhecimento de Deus e da sua palavra, de um amadurecimento, certo? Então, quando a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem sem olhar quem, por quê? Se nós formos olhar só para a pessoa, focar na pessoa, termos aquele pensamento, não, essa pessoa para mim é tudo, eu me espelho nela, ela é Deus no céu e a pessoa na terra, nós corremos um risco muito grande. Por quê? Vocês, nós somos falhos, temos tendências a falhar e errar sempre. A natureza humana, ela é assim. O que impede nós deixar de fazer coisas terríveis e falar coisas terríveis contra alguém, contra uma pessoa, contra o nosso familiar, contra aqueles que nós amamos, é o processo que Deus tem feito na nossa vida.
trabalhando em nosso coração, nos ensinando que não podemos agir dessa forma, porque aquilo que você plantar, você vai colher, que o que você não quer para você, não faz com o outro. Porque quem é que gosta de ser, né, decepcionado? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Então, se eu não faço determinada coisa com alguém, não é porque eu sou boa, suficiente, não é porque eu sou boazinha, porque eu sou perfeita, porque eu não falho de forma alguma, é porque nós temos Jesus na nossa vida. Que através, desde o momento que nós aceitamos a Cristo, nós entramos, eu até gravei um vídeo já sobre o processo de salvação, falando sobre isso, que é o processo que nós vamos passando, né, que Deus vai trabalhando em nós, no nosso coração, na nossa vida, que vai nos tornando pessoas melhores, usando pessoas para compartilhar conosco, como eu estou fazendo esse vídeo, compartilhando com vocês, né, coisas. Então ali a gente vai aprendendo junto e vamos nos tornando pessoas melhores a cada dia, não porque somos, nós nos tornamos pessoas melhores, porque a natureza humana, ela é ruim, ela é pecaminosa, ela é desobediente, né? Como eu já falei, Adão e Eva tinham tudo para fazer tudo certinho, eles estavam no lugar perfeito, no paraíso. Estava no lugar assim que na lógica humana eles não tinham por que errar, não tinham por que desobedecer, e mesmo assim eles desobedeceram, falharam, erraram. Então a natureza humana, ela tem essa tendência a errar e a falhar sempre. O que eu tenho aprendido na minha caminhada? Que eu preciso compreender que as pessoas nunca vão atingir um nível máximo da minha expectativa, entende? Ou seja, eu não posso focar em ninguém. Eu sempre tenho que estar com o meu sentimento assim amadurecido, a minha mente, o meu coração. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que guardar a nossa mente e o nosso coração sempre por causa disso. Guarda o seu coração, guarda a sua mente. Porque quando nós guardamos o nosso coração e a nossa mente, nós aprendemos o quê? Que não podemos deixar de entender que as pessoas, elas podem falhar conosco, elas podem errar conosco. Nós temos que estar preparados, porque uma hora ou outra, eu sempre vejo frases, por exemplo, de pessoas dizendo assim: ah, você faz 100 coisas boas para a pessoa, quando você deixa de fazer uma, você não presta, você não vale nada, e dentre outras coisas. Então precisamos abrir o nosso entendimento em que as pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas têm essa tendência da natureza delas, é da nossa natureza. Então não podemos projetar nossa confiança total nas pessoas. O único que é digno de confiança total nossa é o Senhor, é Deus. É Ele que nunca vai nos decepcionar. Ele é a única pessoa que nunca vai nos frustrar, que nunca vai fazer o mal para nós. Entende? Quando alguma coisa ruim acontece conosco, é por causa de consequência de alguma coisa, de erro nosso ou de alguém. Entendeu? Quando não é por nossa culpa, por nossa causa, por más escolhas, por não saber escolher direito, por não tomar a decisão certa, é por causa da decisão de outra pessoa, de escolhas erradas. Então aquilo vem trazendo aquela consequência, enfim. Então o que eu quero trazer para a nossa meditação hoje? Para nós abrir o nosso entendimento em relação a isso.
que quando, por exemplo, que eu acho importantíssimo também nós lembrar sempre, quando alguém, por exemplo, chega até você e te abençoa com alguma coisa, uma roupa, um calçado, um irmão, uma irmã de igreja chega, olha, Silvânia, eu senti de Deus de trazer isso para você, Deus tocou no meu coração para te abençoar. Precisamos trazer ao nosso aprendizado hoje sobre essas questões, que a pessoa não me deu nada por ela mesma, por ela própria, mas porque Deus a usou. Ela tem aberto o coração, ela tem tido sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir um sinal de Deus, e ali Deus toca. É por isso que eu falei, a pessoa fala, eu senti de Deus, então dela mesma ela não sente, dela mesma ela não vai tomar aquela decisão, entendeu? Então é por isso que ela faz questão de falar, olha, eu senti de Deus de trazer isso para você. Não é a pessoa em si, é Deus que está usando-a para te abençoar. Porque as pessoas não são boas, não somos bons por nós mesmos. Nos tornamos melhores pelo processo de Deus na nossa vida. Deus vai nos ensinando a amar as pessoas como elas são. Enfim, é um processo de libertação que Deus vai trazendo nas nossas vidas e nós vamos nos tornando sensíveis à voz de Deus, e quando Ele vier nos usar, olha, vai lá e abençoa minha filha, vai lá e abençoa aquela pessoa, dá um dinheiro para fulano, faz isso, é Ele somente que é bom. Por isso não podemos projetar as nossas expectativas nas pessoas, e sim em Deus, que Ele jamais vai nos decepcionar. As pessoas, sim, elas podem. Não estou dizendo que você vai se decepcionar com todas as pessoas. Tem pessoas que vão entrar na sua vida e você não vai ter do que reclamar de nada, mas já com outras você vai ter alguma decepção, alguma frustração, enfim. Daí o perigo de nós projetar as nossas expectativas, a nossa confiança nas pessoas. É por isso que Deus falou, maldito é o homem que confia no outro, por causa disso. Então a falta de conhecimento a Deus e a sua palavra nos traz esse tipo de situação. Daí, a partir do momento que nós chegamos ao conhecimento que ninguém é bom por ele mesmo, ninguém vai te fazer o bem por ele mesmo, e sim pelo Senhor, certo? A pessoa está sendo um canal de Deus para sua vida, a pessoa está sendo um instrumento do Senhor para sua vida. As pessoas são bênçãos na mão do Senhor, então tudo vem dele. Por isso que a palavra de Deus diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não projeta suas expectativas nas pessoas, porque as pessoas elas podem te decepcionar. Projeta tudo em Deus. Senhor, eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar, nunca vai me decepcionar, porque somos seres humanos, somos falhos, precisamos entender isso, certo? Então, as pessoas ultimamente elas têm se decepcionado muito, porque elas têm colocado a confiança demais nas pessoas e não em Deus. O Senhor ele falou com o povo de Israel, ele proibiu eles, por exemplo, de criar muitos cavalos, de ter aquele excesso de cavalaria, para eles não colocar neles a sua confiança quando estourava uma guerra, por exemplo. É como se diz, eles iam na unha mesmo. Então, na lógica humana, eles não teriam capacidade nenhuma de vencer ninguém. Qualquer inimigo que fosse, eles não teriam essa capacidade. Entendeu?
Deus sabia disso. Então, olha, muitos confiam em carros e outros em cavalo, mas confia em mim, entendeu? É tanto que quando estouravam a guerra, que eles partiam para a batalha, quando eles iam vencendo, à medida que eles iam vencendo, o que Deus mandava eles fazer? Para eles já retar os animais, ou seja, colocar os animais numa situação que eles não tivessem mais capacidade de participar de uma guerra. Eles só iam ser utilizados depois na agricultura, para fazer algum serviço no campo, alguma coisa do tipo, mas para a guerra não serviam mais. Então Deus sempre deixava isso bem claro: não confie, não coloquem a sua confiança na força do seu braço, em você mesmo, você não vai conseguir. Mas confie em mim, porque eu sou dono do céu, da terra, do mar e eu posso todas as coisas. Então, daí a situação de tantas pessoas estarem decepcionadas, frustradas, por depositar toda a sua confiança nas pessoas e não em Deus. Porque quando nós aprendemos, né? Porque isso também não é da noite para o dia. Não aprendemos isso de uma vez. É no processo da nossa caminhada, o Senhor vai trabalhando em nós, vai permitindo situações, nós vamos aprendendo dia após dia a lidar com esse tipo de situação. Então precisamos trazer à nossa memória sempre que devemos confiar somente no Senhor. Que aquilo que eu estiver precisando ou aguardando, se Deus não me der condições financeiramente para fazer, né, Ele vai usar alguém para me abençoar, ou vice-versa. Se Ele não usar alguém para me abençoar, Ele vai me dar condições de adquirir o dinheiro para conseguir, entendeu? E outra coisa que é importante demais, que eu quero estar lembrando, mesmo nós chegamos a essa consciência, a esse aprendizado de não focar a nossa confiança em Deus. Algo importantíssimo demais que eu aprendi na minha caminhada. Tem pessoas que falam assim, o meu negócio é com Deus, não é com o homem, certo? Mas precisamos tomar cuidado com essa frase, sabe por quê? Porque quando Deus for nos abençoar de alguma forma, Ele vai usar o homem, é o ser humano para nos abençoar. Ou seja, quando você está no emprego, que Deus abre a porta, por exemplo, você está desempregado, Deus abriu a porta de emprego, quem que Ele vai estar usando para te abençoar? O seu patrão, ele é um ser humano, ele é um homem. Ou seja, uma mulher, não sei, usou uma amiga, olha, abriu vaga em tal lugar. Então precisamos aprender isso também, que é importante, viu? Não podemos desprezar as pessoas mesmo sobre essas condições, que não podemos depositar nossa total confiança nelas, mas precisamos, tá? Honrar as pessoas, amá-las sempre, porque a palavra de Deus diz que não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Porque quando Deus for nos abençoar, Ele vai estar usando pessoas, vai estar usando situações que englobam pessoas, seres humanos, para nos abençoar, certo? Então é importante a gente ter esse entendimento também, tá? Porque a Bíblia também diz, outro texto importantíssimo, para dar uma base nisso aí, que a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Ou seja, aqueles que Deus tem usado para te abençoar, para te socorrer no momento, né, que você mais precisa. Seja grato primeiramente a Deus e depois a essa pessoa. Honre ela, entendeu? Ainda que em algum momento ela vá te decepcionar. Em algum momento ela pode te ajudar. Hoje, por exemplo, você está aflita, precisando de algo e Deus usou ela para te abençoar. Mas pode acontecer de em outro momento ela não poder te ajudar. Daí nós temos aquela tendência, né, esquecer. É aquela frase lá: você faz um monte de coisa, quando deixa de fazer uma já não presta mais. Então isso não vale. Precisamos pedir a Deus o amadurecimento,
para entender isso, ok? Que, cachorro latindo, que a nossa dependência, ela vem unicamente de Deus. E depois, através de Deus, vêm as pessoas, ok? Então, amados, eu quero aqui agradecer a vocês mais uma vez. Vou ficando por aqui. E não deixe de dar o like, ok? De compartilhar, deixar os comentários. E juntos nós vamos, vencendo cada dia mais em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.